Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, nós queremos colocar para o Teu Filho, Pastor Roberto, a Tua presença. Deus, que o Senhor continue usando, Pai, poderosamente nesta noite, e que através do Teu Espírito Santo, o Senhor vai revelar coisas grandes e profundas aos nossos corações nessa noite, Pai. Por isso, Pai, nós queremos agora te pedir que o Senhor venha brindar o Teu Filho, Pai, e que ele possa ser, Pai, esse canal vindo do trono da Tua glória para nossas vidas nessa noite. Assim nós oramos, assim nós abençoamos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Página 23. O julgamento das nações. Vamos ler uma interessante referência bíblica. Daniel, capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Irmãos, preste bem atenção. Eu vou perguntar-lhes, quantos dias tem o nosso ano? 365. O ano judaico é diferente, ele tem 360. É por isso que muitos não entendem o cômputo das profecias. Quantos anos vai durar a grande tribulação? 3 anos e meio. A grande tribulação, no total, vai durar quantos anos? 7. Dividido em quantas fases? 2. De quantos anos cada? 3 anos e meio. Pegue os 3 anos e meio finais da grande tribulação, converta em dias conforme o ano judaico, que tem 360 dias. Você vai totalizar 1260 dias. Perfeito? Só que Daniel está falando sobre 1290. Por quê? Porque Daniel está contando os 3 anos e meio finais da grande tribulação, 1260 dias, e acrescentando mais 30 dias de recesso que o mundo vai experimentar após a grande tribulação. Então, 1260 mais 30, 1290. Quem entendeu, diga amém. Vamos agora ao texto de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que,
quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos à página 24. A primeira coisa que precisamos entender é que o texto que foi lido com muita propriedade, ele não diz respeito ao juízo final. Ele diz respeito ao julgamento das nações. Que nações são estas? As nações gentias que restarão vivas da grande tribulação. Então não se trata de um julgamento de nações mortas, mas sim nações vivas, as nações gentias que restarão da grande tribulação. Página 24, temos a simulação do julgamento. Vamos ver? O local vai ser o vale de Josafá. Leiamos Joel 3, versículo 12. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Irmãos, observem bem um detalhe. O pastor Laurindo já esteve 15 vezes em Israel. Geograficamente falando, comete-se um erro em Jerusalém. Os guias e muitos intérpretes confundem o vale de Josafá com o vale do Cedron, como se fosse o mesmo lugar. Na verdade, o palco do julgamento das nações não existe ainda. Ele vai existir no futuro. Uma coisa é o vale do Cedron, que lá existe. Outra é o vale de Josafá, que ainda vai existir. Vamos ver quando isto vai acontecer? Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Isso aí é literal. Vimos ontem, no finalzinho da grande tribulação, Jesus colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender ao meio. Aí a Bíblia diz, e haverá um vale muito grande. Este vai ser o vale de Josafá, palco do julgamento das nações. O juiz será o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que todas as nações estarão reunidas diante dele. Isto quer dizer que cada nação obrigatoriamente enviará o seu representante para que todas assim sejam julgadas por Cristo Jesus. Obviamente o Brasil vai estar representado, Argentina, o Peru, enfim. A base do julgamento, o tratamento dispensado aos judeus durante a grande tribulação. Vai prevalecer aí a promessa que Deus fez a Abraão e a posteridade judaica, de Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No julgamento das nações, Jesus vai revelar como as nações gentias terão tratado a Israel durante a grande tribulação. Agora a razão do julgamento: determinar quais nações participarão do milênio. Um grupo já está certo que ficará na terra para participar do milênio. Será composto pelo remanescente de Israel, que se converterá a Cristo no final da grande tribulação, como vimos na aula de ontem à noite. O outro grupo sairá do julgamento das nações, e será composto com exclusividade por nações gentias. Então vamos simular o julgamento. Jesus entronizado no vale de Josafá. Os judeus não serão julgados, eles serão a causa do julgamento, logo auxiliarão a Cristo no julgamento. As nações gentias devidamente representadas, aquelas nações que durante a grande tribulação vão socorrer a Israel no seu momento mais crítico, elas serão chamadas de nações ovelhas e ficarão do lado direito do trono de Cristo. E nós temos aqui uma grata surpresa. Vamos ler Isaías 19, versículos 21 a 25. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra.
porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Perceberam as duas nações citadas? Egito e Assíria. Curiosamente, duas nações que no passado surraram Israel. O Egito escravizou Israel por 430 anos. A Assíria, através da gestão de Sargão II, levou o reino do norte para o cativeiro no ano 722 a.C. No entanto, estas duas nações, que foram inimigas de Israel no passado, ajudarão a socorrer a Israel no seu momento mais crítico, ou seja, durante a grande tribulação. Não serão apenas estas as nações ovelhas, amigas de Israel. Nós temos aqui uma amostra parcial. Quem entendeu, diga amém. Agora, o que me chama a atenção é que a antiga Assíria corresponde hoje ao Iraque do ex-ditador Saddam Hussein. A única Bíblia que traduz em português diretamente é a Bíblia Viva. Escutem. Naquele dia o Senhor mesmo vai se revelar aos egípcios. Eles vão conhecer o Senhor e vão adorá-lo com sacrifícios e ofertas. Farão promessas a Deus e cumprirão o que prometeram. O Senhor vai ferir o Egito, mas depois vai curar as feridas que fez. Eles se voltarão para o Senhor. Ele vai ouvir os seus pedidos e curar os egípcios arrependidos. Naquele dia o Egito e o Iraque serão ligados por uma estrada pela qual os egípcios e os iraquianos poderão viajar livremente de um país ou outro. Os dois povos adorarão o Senhor. Israel, Egito e Iraque serão amigos e viverão em paz. Israel será uma bênção para esses dois povos, porque o Senhor vai abençoar o Egito e o Iraque pela sua amizade com Israel. Ele dirá: bendito seja o Egito, meu povo. Bendito seja o Iraque, a terra que eu criei. Bendito seja Israel, a minha herança. Quantos podem glorificar a Deus por isto? Quem diria, hein? O Iraque do ex-ditador Saddam Hussein ainda vai se prostrar diante da majestade de Jesus Cristo, o Senhor. As nações amigas de Israel, chamadas de nações ovelhas, ficarão do lado direito do trono de Cristo. Isto aqui não é casuísmo, não. O lado direito tem um significado expressivo no sentido bíblico. Fala sobre proteção e segurança. Isaías 41:13. Não temas, pois eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Em contrapartida, as nações que não ajudarem Israel durante a grande tribulação, no seu momento mais crítico, vão tratar a Israel com extrema indiferença, vão deixar de se apiedar dos judeus. Elas serão chamadas de nações bodes e ficarão do lado esquerdo do trono de Cristo. Perfeito? Então temos dois grupos: o lado direito, as nações ovelhas, amigas de Israel; o lado esquerdo, as nações bodes, inimigas de Israel. Agora vem a aplicabilidade da sentença do justo juiz. O que vai acontecer com as nações amigas de Israel, as nações ovelhas? Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muitas pessoas se utilizam desse versículo para fazerem uma afirmativa de que é um convite para que a igreja entre na laureada e encantadora glória do Senhor. Este versículo não diz respeito à igreja. Olha o contexto. Ele trata do julgamento das nações. Jesus dirá às nações amigas de Israel, as nações ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino. Que reino é este? O reino milenial, que já vai iniciar-se logo na sequência, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então as nações ovelhas, por ajudarem Israel durante a grande tribulação, terão dois privilégios da parte de Deus. Primeiro, ficarão na terra e juntamente com os judeus participarão do milênio. Segundo privilégio, mais expressivo: converter-se-ão também ao Senhor. Amém? Lembre-se sempre de Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem. O que vai acontecer com as nações bodes, inimigas de Israel, que estarão do lado esquerdo do trono de Cristo? Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olhem,
as nações bodes serão lançadas no fogo eterno, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Perfeito? Ficam na terra 2 grupos para participarem do milênio. Primeiro, o remanescente de Israel que se converterá a Cristo no final da grande tribulação. O segundo grupo, composto por nações gentias, chamadas de nações ovelhas. Esses 2 grupos entrarão para simplesmente aqui na terra vivenciar a 7ª e última dispensação, conhecida como o milênio. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos ler Daniel 12, versículo 12, por favor. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Muito bem, então vamos recapitular um pouco disso. Por favor, me respondam mais uma vez. Eu não quero ser cansativo, mas eu preciso explicar isso aqui. Quantos dias tem o nosso ano? 365. E o ano judaico? 360. Quantos anos vai durar a grande tribulação? 7. Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? Pegue a última fase da grande tribulação, os 3 anos e meios finais. Converta em dias conforme o ano judaico. Você vai totalizar 1260 dias. Haverá um recesso após a grande tribulação. De quantos dias, lembram-se? 30. Então vamos somar 1260 mais 30, 1290. Só que Daniel está falando sobre 1335 dias. Sabem por quê? Daniel está acrescentando um segundo recesso agora de 45 dias. Perfeito? Quando o mundo vai ser preparado para a gestão de Cristo aqui na terra no milênio. Então some comigo. A última fase da grande tribulação, 1260 dias, mais 30 dias do primeiro recesso, 1290 dias, mais 45 dias do segundo recesso, depois do julgamento das nações, preparando-se para o milênio. Dá então um total de 1335 dias. Muito bem, vamos à página de número 24. O irmão Raul está muito alegre hoje. O milênio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A palavra milênio vem do grego chiliad e vem do latim millennium, e retrata o período áureo da terra, quando Cristo pessoal e literalmente governará sobre os homens. Existem 3 escolas que interpretam o milênio. Os amilenistas, eles espiritualizam o milênio, não creem no milênio como um reinado literal. Os pós-milenistas também espiritualizam o milênio. A diferença é que eles afirmam que nós já estamos vivenciando o milênio. Eu defendo a interpretação pré-milenista dispensacionalista. O milênio ainda vai existir, perfeito? Depois do julgamento das nações, e literalmente durará 1000 anos, e Cristo Jesus literalmente governará sobre os homens. Vamos lá, página 24. Considerações sobre o milênio. Vamos ler comigo, letra A, todos. O milênio será o glorioso reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Isso é literal, não é simbólico. O milênio vai durar de fato 1000 anos. Só vocês lendo letra B, eu quero ouvir. O milênio vai ser a continuação normal no aspecto físico para aqueles que aqui onde está. No milênio as pessoas vão pentear cabelo, vão cortar unhas, vão trabalhar, vão estudar, vão viajar. A vida vai seguir o seu curso normal aqui na terra no milênio. Pastor, mas a igreja não vai estar glorificada? A igreja sim, mas virão 2 grupos aqui da grande tribulação. Primeiro, o remanescente de Israel. Em segundo lugar, o grupo das nações ovelhas, são nações gentias, e esses 2 grupos estarão aqui em carne e ossos, vivenciando o glorioso reinado de Cristo na terra. Letra C, vamos. Será um período de verdadeira paz sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos.
e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que é que haverá paz total aqui na terra no milênio? Porque Satanás estará preso, trancafiado, e haverá nulidade de suas ações maléficas. O glorioso é que a igreja esboça um pouco do milênio. Aqui o diabo não tem poder, aqui a paz completa em nosso meio, louvado seja o Senhor. Letra D, leiamos. Será a última dispensação. A palavra dispensação deriva-se do vocábulo grego oikonomia, que originou a palavra economia. Dispensação é a forma pela qual Deus trata com os homens por períodos diferentes. A primeira dispensação vai da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta patriarcal, a quinta lei, a sexta é atual, a dispensação da graça. Portanto, o milênio vai ser a 7ª e última dispensação. Página 25. O milênio e Jesus. Letra A, leiamos. Jesus governará todo mundo. Olhem, na grande tribulação, a forma de governo vai ser o totalitarismo. Mas no milênio, a forma de governo vai ser a teocracia, o governo de Deus sobre os homens. Jesus literalmente governará o mundo no milênio. A Bíblia diz que ele vai reger as nações com vara de ferro. Sabe o que isso quer dizer? Que no governo de Cristo não haverá brecha para corrupção. Ninguém vai dobrar, ninguém vai flexibilizar o seu governo com propinas. Não haverá mensalão no governo de Cristo, porque o seu governo vai ser firme como ferro, um governo de justiça. Bendito seja o Senhor. Letra B, Jesus reinará de Jerusalém. Vamos lá, rapidinho, por favor. Qual é a capital do Chile? Ótimo. Qual é a capital do Canadá? Ottawa. Qual vai ser a capital do milênio? Jerusalém. Por isso que estrategicamente Deus a colocou no meio da terra. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Letra C, Jesus cumprirá seu ministério de rei. A vida de Jesus é marcada por 3 ofícios. Do Éden à cruz ele é chamado profeta. Na cruz ele se tornou sacerdote e quando vier em glória se tornará rei. Porém, Jesus não será apenas mais um dentre tantos reis existentes. Ele vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Letra D, a glória do Senhor encherá toda a terra. A bendita glória do Senhor, conhecida como Shekinah, prazerosa, edificante e gloriosa, ela há de se manifestar em todos os termos da terra no milênio. O milênio e a igreja, vamos lá. Letra A, todos. A igreja terá sido glorificada. O que é estar glorificado? É ter um corpo perfeito, na semelhança do corpo de Cristo Jesus. Agora, um corpo glorificado não é a mesma coisa que um corpo invisível. Quando Jesus ressuscitou, ele foi visto, sim ou não? Foi tocado, sim ou não? Então assim estaremos nós, glorificados. Mas os nossos corpos serão visíveis, perfeito e perfeitos. Não mais decadentes, não mais sujeitos ao envelhecimento e às enfermidades. Letra B, vamos ler. A igreja estará na Jerusalém celeste. No milênio haverá Jerusalém terrestre, que vai ser a sede do governo de Cristo. Nela Cristo estará com seu corpo de ministros e assessores, governando de fato o mundo. Onde é que a igreja glorificada vai estar? Na Jerusalém celeste. Pastor, nós poderemos descer à terra? Poderemos e deveremos. No milênio não vai ter funcionário fantasma? A Bíblia diz que nós reinaremos com o Senhor. Vocês se lembram do sonho de Jacó? Gênesis 28, versículo 12. Jacó havia partido de Berseba para Harã. O dia do judeu é de nascer ao pôr do sol, 12 horas. O sol se pôs, Jacó obrigatoriamente parou. Preparou uma pedra confortavelmente como se fosse um macio travesseiro. Colocou a cabeça na pedra depois de ter orado e teve um lindo sonho. Sonhou que uma escada ligava a terra ao céu. E o que ele viu? Os anjos subindo e descendo por aquela escada. O sonho de Jacó tipifica como vai ser a movimentação da igreja glorificada no milênio. Nós em glória estaremos na Jerusalém celeste, mas nós vamos descer e subir, subir e descer, e os homens verão a igreja de Cristo glorificada. O milênio Israel, letra A, Israel terá sido totalmente juntado e purificado.
Só nos Estados Unidos existem mais de 6 milhões de judeus. Na França, em média, 750 mil judeus. Aqui na América Latina, a maior colônia judaica fica na Argentina, a segunda no Chile, a terceira no Brasil. Principalmente São Paulo, capital, e principalmente nos bairros de Higienópolis e Bom Retiro. Quando é que os judeus estarão todos concentrados na sua terra? Apenas no milênio. Aí cumprir-se-á a promessa literalmente feita por Deus a Abraão. Os judeus ocuparão toda a terra que lhes pertence, que é do rio do Egito até o Eufrates. Letra B, vamos ler. O templo estará reconstruído. Como vimos na aula do primeiro dia, hoje os judeus não têm mais o seu templo, porque o general Tito e todos os seus liderados destruíram Jerusalém no ano 70 da era cristã. No lugar do templo, os árabes construíram a mesquita de Omar, vamos dizer, a mesquita de Omar. No início da grande tribulação, num acordo mediado pelo anticristo, a mesquita de Omar, que é pequena, está carcomida, envelhecida, será demolida e reconstruída mais ampla e luxuosa em outro lugar. E ali os judeus reconstruirão o seu templo. Mas vimos também que o anticristo vai profanar o templo dos judeus. Mateus capítulo 24, versículo 15, segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 4. Paulo diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando o último anjo derramar a sua taça, vai haver o maior de todos os terremotos, e o templo novamente vai ser destruído. No início do milênio, aí sim, praticamente em caráter definitivo, os judeus reconstruirão mais uma vez o seu templo. Letra C, vamos lá. Um rio fluirá do templo milenial. Zacarias 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Olhem, a Bíblia diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é Jerusalém, mas lá não há rio. Pastor Salmo, existe rio dentro de Jerusalém? Não, existem rios na Terra Santa, mas vai existir. Quando os judeus reconstruíram o seu templo no milênio, a Bíblia diz que um rio vai fluir debaixo do altar. Olhem como isso aqui é lindo, irmãos. Por isso que é importante estudar. É importante um seminário dessa natureza, e como tantos outros que a nossa igreja tem trazido para a nossa edificação. Os judeus reconstruirão o seu templo, debaixo do altar vai fluir um rio. Este rio vai ser sempre abundante, tanto no estio, que é o período da seca, como no inverno, que é o período chuvoso. E ele vai dividir-se em dois braços. Um braço, medindo aproximadamente 65 quilômetros, vai desembocar no mar ocidental, que é o mesmo mar Mediterrâneo. Um outro braço, medindo aproximadamente 35 quilômetros, vai desembocar ao sul de Israel, no mar oriental, que é o mesmo mar Morto. E aí vai acontecer algo muito lindo. Letra D, leamos. As águas do mar Morto serão transformadas e darão muitos peixes. O mar Morto é assim chamado porque ele não tem vida em si mesmo, correto? Os peixes que descem via Rio Jordão, quando caem no mar Morto, em menos de um minuto eles morrem, por conta do alto grau de sal ali presente. O Oceano Atlântico, que banha a costa litorânea brasileira, tem 4% de sal. O mar Morto tem 26% de sal. Por isso que ele é chamado de Mar do Sal. Agora vai haver um milagre. Um braço deste rio vai desembocar no Mar Morto, e as suas águas serão transformadas, e o Mar Morto vai dar muitos peixes. Haverá pesca profissional, para a glória do nome do Senhor. O milênio e a terra, letra A terra será elevada. Zacarias 14, versículo 10, por favor. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananeel até os lugares do rei. Olhem, a tradução corrigida diz: e toda a terra vai ser exalçada. É um termo mais exequível. Exalçada é o mesmo que levantada, modificada. Os teólogos chamam o milênio como o período da redenção da terra. Deus criou tudo o que há no mundo, e para Ele restaurar aquilo que Ele mesmo criou, é algo muito simples.
Então Deus restaurará a estrutura do globo terrestre no início do milênio. Dificilmente as pessoas vão saber onde ficava Iporá, Matão, em São Paulo, Paragominas, no Pará, porque tudo vai ser modificado. Só uma cidade será resguardada na íntegra, vai ser Jerusalém. Página 26, vamos lá. Letra B, haverá grande fertilidade. Meus queridos, como Deus vai restaurar a estrutura do globo? Obviamente a terra voltará com todo o vigor dos primórdios. Como é que os homens carregavam um cacho de uvas no início de tudo? Era na palma da mão? Não. Colocava-se um pau no meio e 2 assim levavam um cacho de uvas. Mas vocês creem nisso, irmãos? Eu creio. O milênio vai ser uma volta aos primórdios. Eu visitei uma cidade do Acre chamada Tarauacá. E lá tem um vale muito fértil. Eu tinha assistido uma reportagem de que ali alguns abacaxis crescem acima da média, pesando entre 10 até 12 quilos. E eu confirmei isto em loco. É algo que surpreende. Mas é algo pontual. Em Valência, na Espanha, um agricultor colheu uma abóbora que pesou 460 quilos em 2010. No milênio isso vai ser comum. Eu fico pensando como é que vai ser o piqui do milênio. Já pensou? A mãe vai dizer, filha, hoje mamãe vai fazer piqui. Que maravilha, eu vou ajudá-la, mamãe. E a menina lépida, ligeira, 1 litro, mamãe. Minha filha, 1 piqui. Papai raspa de lá, mamãe de cá, seu irmão de cá e você de cá. 1 piqui para todos, já pensou? Letra C, vamos. Os desertos desaparecerão. 1/4 da estrutura do globo sofre com o processo de desertificação. Mas como Deus vai restaurar a estrutura da terra, todos os desertos vão desaparecer, incluindo o deserto do Saara, o deserto do Negev, enfim. Letra D, leiamos. Haverá abundância de água. 97,5% da água do planeta é composta por água salgada. Sobra-nos um pequeno percentual de 2,5% de água doce. Desse pequeno percentual de 2,5%, 70% é utilizada nas irrigações, 20% pelas indústrias e apenas 10% é utilizada para fins domésticos. Consequentemente, falta água em muitos lugares. Nós não percebemos tanto isso porque moramos num país abençoado por Deus, em particular a nossa região, que tem fantásticos recursos hídricos. Nosso pastor tem investido na obra missionária na África. Esta igreja é uma igreja missionária. Literalmente, esta igreja tem cavado poços na África, socorrendo milhares de pessoas. Que coisa gloriosa, irmãos. É algo que nos comove mesmo. Todas as vezes que vemos os vídeos, vemos as fotos, nós todos nos comovemos. Falta água em muitos lugares. No entanto, no milênio, fontes d'águas destilarão em várias partes da terra. Deus estará irrigando a terra. Letra E, leiamos. Os animais voltarão a ser dóceis. Deus vai revogar, vai retirar a natureza agressiva dos animais. Eles voltarão a ser dóceis como antes da queda. A Bíblia diz que o leão comerá palha com o boi. Ora, o que é que o leão come? Come o boi todo se deixar. Leão guloso. Mas até os animais serão herbívoros e não carnívoros. O lobo andará junto com o cordeiro, sem desconfiança, sem olhar de canto de olho, porque não haverá presa e predador. E letra F, as armas se converterão em objetos de lavoura. Meus queridos, esta referência de Isaías capítulo 2, verso 4, que está logo na frente, ela está no hall de entrada do prédio da ONU em Nova York. Os homens converterão suas espadas em enxadões. O que a Bíblia quer dizer é que no milênio, como Satanás estará preso, não haverá efetivo militar. Gasta-se muito com armas e com execução de guerras. Na Primeira Guerra Mundial, olhem que coisa impressionante, as nações gastaram 335 bilhões de dólares. Na Segunda Guerra Mundial, só os americanos gastaram 345 bilhões de dólares. Na Guerra do Iraque, os americanos gastaram simplesmente 800 bilhões de dólares, quase 1 trilhão. A guerra mais cara de todos os tempos. Imaginem todo esse dinheiro sendo utilizado no benefício daqueles que mais carecem. No milênio haverá paz total, não haverá efetivo militar. Os homens converterão suas espadas em enxadões. Isso quer dizer
que simplesmente toda a tecnologia que é utilizada hoje para a fabricação de armas, será utilizada para a fabricação de implementos agrícolas. Todo o dinheiro que é utilizado na execução de guerras, será utilizado no bem-estar da raça humana. Quem entendeu, diga amém. Página 26. O milênio e outros benefícios para o homem. Letra A vida será prolongada. Salmo 90, verso 10, a Bíblia diz que o tempo médio de vida do homem é de 70 anos, quando muito chega a 80, o que passar disso é canseiro e enfado. É óbvio que uma pessoa com hábitos saudáveis pode muito prorrogar a sua vida. Ontem, depois da aula, eu estive na residência do Mão Paulo. Que família linda, irmãos. Se ele me permite, eu sei, eu nem o consultei para fazer menção da sua família, mas é impressionante. A minha esposa, a minha filha ficaram maravilhadas com a ternura, o amor daquela família. Família fantástica, família que está alegre servindo a Deus aqui nesta igreja. E conhecemos sua mamãe. Sua mamãe ontem fez 79 anos de idade e parece uma garota, irmãos. Coisa impressionante, porque tem a graça de Deus na sua vida, tem a bênção do Senhor na sua vida. Agora, no milênio, a vida vai ser prorrogada. Diz a Bíblia que o mancebo vai ter 100 anos. Já pensaram nisso? O garoto vai estar pulando cordas numa manhã de sábado e o pai vai estar alegre olhando para ele. Aí o vizinho vai sair e vai dizer: o que é isto? Seu filho pulando cordas? Mas estava na hora de começar, já fez 100 anos. O amigo vai dizer para o outro: olha, sábado é o meu aniversário, eu quero que você vá na minha casa com toda a sua família, porque haverá um culto de ação de graças ao Senhor. Escute, sem ser inconveniente, quantos anos você vai fazer? Sempre tem alguém que pergunta. Olha, não comente por aí não, mas é 525. Porque a vida vai ser prorrogada. Haverá mortes? Sim, mas num número bem reduzidíssimo, envolvendo principalmente os que pecarem. Vamos lá, letra B. Haverá um elevado índice de natalidade. Como é que vai haver procriação, pastor, se a igreja vai estar glorificada? Vai haver procriação, porque aqui na terra estarão dois grupos que virão da grande tribulação em carne e ossos. Lembram-se? O remanescente de Israel e as nações ovelhas, nações gentias. Para esses dois grupos, a vida vai seguir normal o seu curso no aspecto físico. Letra C. Haverá abundância de saúde. Morador nenhum vai dizer: enfermo estou. Não haverá cegos, surdos, mudos, aleijados, paralíticos, nem loucos haverá. Isaías 65, 23, não terão filhos para perturbação ou para loucura. Quem sentir o mal-estar, basta que tome da água que vai fluir debaixo do altar do templo, ou coma das folhas e frutos que hão de brotar às suas margens, e o mal-estar cessará. Letra D, eu quero ouvir a vossa voz, vamos. Haverá prosperidade para todos. Jesus vai dar o maior choque de gestão que este mundo vai experimentar. O mundo vai se transformar num verdadeiro canteiro de obras. Diz a Bíblia que os homens construirão casas e nelas habitarão. Não haverá hipoteca, não haverá problema de moradia, não haverá déficit habitacional, ninguém morará em banco de praça, debaixo de ponte ou debaixo de uma marquise, porque todos terão casas próprias. Letra E, não haverá idolatria. Isaías 2,18, a Bíblia diz que os ídolos totalmente desaparecerão, e os homens adorarão unicamente ao Senhor Jesus. Letra F, a saudação será: o Senhor te abençoe. Uma pergunta: haverá salvação no milênio? Sim, haverá abundância de salvação, e Deus mesmo salvará o seu povo. Outra pergunta: haverá pregadores no milênio? Sim, serão judeus. No Velho Testamento eles falharam no que tange o ofício missionário, mas no milênio cumprirão com eficiência esta nobre missão de comunicar as boas novas de salvação. Agora uma afirmação: o Espírito Santo operará no milênio. A bela profecia de Joel 2,28, que nos diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ela cumpriu-se em parte no dia de Pentecostes, arrasta-se parcialmente pela atual dispensação, a dispensação da graça, e cumprir-se-á plenamente no milênio. Página 27. O final do reino milenial de Cristo. Uma das festas mais solenes, mais tradicionais dos judeus, é a festa das cabanas, conhecida como festa dos tabernáculos. Esta festa será preservada. Anualmente as nações deverão enviar os seus representantes a Jerusalém por conta da celebração desta festa.
Por incrível que pareça, mesmo com todas as bênçãos aqui elencadas, algumas nações vão se omitir desta obrigação. O que ocorrerá com tais nações? Serão punidas com a falta de chuva. Vamos ver? Zacarias 14, versículos 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então essas nações serão punidas com a falta de chuva. Na sequência começará um princípio de rebelião contra o governo de Cristo. Irmãos, rebelião é algo repugnante, que Deus nos livre disso. Ela é comparada ao pecado de feitiçaria. Por incrível que pareça, mesmo com toda a sorte de bênçãos, muitos se levantarão contra o governo de Cristo. Aí eu chamo você para uma reflexão. Até aqui o diabo continua preso. Isto quer dizer que nem todo mal absoluto procede apenas por parte do diabo. O próprio Deus disse: o meu povo tem uma inclinação para o mal. Que coisa horrível. Quando estes se levantarem contra o governo de Cristo, o Senhor os exterminará fulminantemente. Vamos ler, Isaías 66, versículos 23 e 24. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então os homens sairão nas ruas e verão os corpos expostos, e vão indagar o que houve. Aí haverá resposta: estes se levantaram contra o governo de Cristo e foram fulminados pelo Senhor. Termina o milênio, Satanás será solto por um curto período de tempo. Página 27, a última revolta de Satanás. Leamos Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Muito bem, ótima leitura. Por quais razões Deus vai permitir a soltura do diabo? Vamos ver. Letra A, leiam comigo. Para provar os nascidos no milênio. Há algo que Deus nos deu e Ele mesmo respeita, é o livre-arbítrio, o poder da livre escolha. Os que nascerem no milênio não vão poder desenvolver plenamente o livre-arbítrio, porque nesse período Satanás estará preso. Solto Satanás, os nascidos no milênio confirmarão ou não a sua fé em Cristo Jesus. Letra B, Deus quer revelar a dureza do coração do homem e sua natureza pecaminosa. Irmãos, eu já tenho dito, mesmo com todas as bênçãos aqui elencadas no milênio, muitos virarão as costas para Cristo Jesus. Ulisses Guimarães disse uma frase interessante: o dia do benefício é a véspera do dia da ingratidão. Existem pessoas ingratas. A Bíblia nos fala sobre a cura de quantos leprosos? Lembram-se nos evangelhos? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. É incrível isto. Letra C, vamos ler? Satanás é incorrigível. Quantos anos ele vai passar na prisão? 1000. Quando for solto, vai apresentar alguma alteração positiva? Jamais. Ele vai sair pior, porque terá deixado de agir por 1000 anos. Ele vai querer recuperar o tempo perdido. O que dá prazer no diabo é enganar. Solto Satanás, ele vai andar na largura da terra. Cuidado com essa expressão. Tem muita gente dizendo que o diabo é onipresente. Não é não, onipresente é Deus. Amém, irmãos?
Pastor Roberto, mas como é que o mal é praticado em Goiânia e simultaneamente em Jaraguá, em Séries, no Rio de Janeiro, enfim, no mundo todo? É porque neste mundo espiritual existem castas demoníacas capitaneadas por Satanás. Há um sincronismo perfeito. É um mundo inteligente e, sobretudo, maldoso. Correto? Então, Satanás tem os seus assistentes espalhados na terra, demônios qualificadíssimos para simplesmente levar o homem para o mal. Mas o diabo não é onipresente, onipresente é Deus. Então, solto Satanás, ele vai seduzir um grande número de rebeldes. Estes virarão as costas para Jesus e seguirão o diabo. Que troca mal feita. Síndrome de Estocolmo, já viu falar dela? Quando a pessoa é sequestrada e depois simplesmente se apaixona pelo sequestrador, não é? Que coisa terrível. Tem gente que vive debaixo do chicote do diabo e ainda se apaixona por ele. Coisa tremenda, coisa horrenda. Seguirão o diabo e vão marchar contra a cidade amada e o arraial dos santos. Quando o cerco se completar, aí Deus vai dar um basta. De Deus cairá fogo dos céus e consumirá todos os rebeldes. E na sequência, Jesus vai mostrar porque ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai justificar o fato de dizer: eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Ele vai pegar o diabo e vai lançá-lo no lago que arde em fogo e enxofre, onde 2 assessores estarão à sua espera. Lembram-se quem são? O anticristo e o falso profeta. Página 28. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. João viu um grande trono branco. O trono é grande porque fala da onipotência de Cristo, e é branco porque fala de sua justiça, pureza e santidade. Eu quero vos dizer que o trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto em Brasília, sede do governo brasileiro. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na Casa Rosada em Buenos Aires, sede do governo argentino. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente Barack Hussein Obama na Casa Branca em Washington, sede do governo americano. Porque o trono de Cristo é puro, santo e incorruptível, por isto ele é muito mais destacado. Cristo se assentará em seu sublime trono branco para julgar os ímpios de todas as épocas. Vamos às considerações sobre o juízo final. Por favor, leiam comigo letra A, todos. Os ímpios falecidos haverão de ressuscitar nessa ocasião para serem julgados. A ressurreição será literal. Por favor, irmãos, me digam, onde estão hoje os ímpios que já morreram? Dentro do Hades. Dali eles ressuscitarão com o corpo da vergonha, o corpo da ignomínia, com as marcas tétricas e apavorantes do pecado. No meu livro Juízo Final, que eu tenho aqui, eu cito respeitosamente uma personalidade mundial, Gisele Bündchen, natural de Horizontina, Rio Grande do Sul, supermodelo, tem uma fortuna avaliada em $1 bilhão. Gisele é uma das 100 maiores celebridades do mundo. Caso Gisele não se converta, entendam bem o que estou colocando, caso ela não rompa com o pecado, caso ela não se converta a Cristo Jesus, no dia do juízo final, ela não irá ressuscitar com este corpo que é aplaudido nas passarelas do Brasil e do exterior. Caso ela não se converta, ela ressuscitará com o corpo da vergonha, o corpo da ignomínia, com as marcas apavorantes e tétricas do pecado. Em contrapartida, a irmã Maria, serva de Deus, que nunca colocou um vestido de grife, que nunca colocou sandálias de grife nos pés. A irmã Maria, que era uma mulher de hábitos simples, boa mãe, boa esposa, nunca tocou na unção do seu pastor, nunca murmurou contra as lideranças da igreja. A irmã Maria, que não via apenas o céu por fora, mas o enxergava por dentro, porque tinha íntima comunhão com o Senhor.
Caso Gisele não se converta, haverá um contraste entre Gisele e a irmã Maria. Gisele poderá estar ali com o corpo da vergonha, e a irmã Maria vai estar glorificada, auxiliando Jesus Cristo, o Senhor, no julgamento do trono branco. 2 pontos em negrito, vamos ver? Primeiro, e vi os mortos, grandes e pequenos. Isto nada tem a ver com estatura. Isso diz respeito ao prestígio e a influência que as pessoas aqui tiveram. Ali estarão os grandes bilionários, catedráticos, poliglotas. Por exemplo, Steve Jobs, foi um gênio? Foi, mas era ateu, não cria em Deus. Estarão ali os pequenos também, aqueles que não tiveram nenhuma expressão no aspecto socioeconômico e cultural, e também rejeitaram a cruz salvífica de Cristo. Grandes e pequenos estarão nivelados diante do trono branco. Segundo ponto, vamos ler. E deu o mar os mortos que nele havia. O mar dará os seus mortos, os que morreram em afogamentos, em naufrágios, em combates marítimos, os que morreram em circunstâncias dramáticas e algumas até sinistras, estes haverão de ressuscitar. Lembremos-nos do grande transatlântico Titanic, que afundou no dia 14 de abril, simplesmente matando 1.523 pessoas em 1912. Lembremos do Batom Mochiquato, que afundou na Baía de Guanabara do Réveillon de 88, matando 55 pessoas. Lembremos-nos do submarino nuclear russo Kursk, que afundou no mar de Barents, do norte da Rússia, em agosto de 2000, matando 118 tripulantes. O mar dará os seus mortos. Letra B, vamos ler todos. O juiz será o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o poder de julgar. Hoje Jesus recebe o pecador graciosamente, amparando-o, perdoando-o. Mas no dia do juízo final, ele estará sentado em seu sublime trono branco, como magistrado, para dar aplicabilidade de sua sentença condenatória. Letra C, está predito. Queiram os homens ou não, concordem ou não, gostem disso ou não, o juízo final está predito, ele vai acontecer. Letra D, a igreja não será julgada. Romanos 8:1 diz a palavra, portanto agora, este agora fala da mudança que Deus operou na tua vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aplauda Jesus, porque você não vai ser julgado. Glória a Deus. Letra E, não haverá misericórdia para com os ímpios. Existem muitas pessoas afirmando com veemência que no dia do juízo final ainda haverá escapatória. De jeito algum, de maneira alguma. No dia do juízo final, não haverá uma outra oportunidade. O juízo vai ser sem misericórdia. Misericórdia, saída, escapatória, a hoje. Jesus é a pedra de escape. No dia do juízo final, só restará aplicabilidade da sentença condenatória. Página 29. Os livros presentes no julgamento. Vamos ler comigo, letra A. O livro da consciência. Só vocês. B. C. D. E. F. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. No dia do juízo final, quando o livro das obras for aberto, muitas coisas até então ocultas serão reveladas. Este versículo é impactante. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, isto é, antes do juízo. Outros, seus pecados manifestarão depois. Quando? Quando este livro for aberto. Dr. Antônio Jorge está ali, morou em Portugal, em particular no Algarve. No ano de 2007, precisamente no dia 3 de maio, uma garotinha inglesa chamada Madeleine sumiu da Praia da Luz, no Algarve. O que aconteceu com ela? A polícia portuguesa não tem respostas. A Scotland Yard entrou agora nas investigações. Deus sabe o que aconteceu com Madeleine. Quem a tirou do conforto dos pais? O que aconteceu com ela? No dia do juízo final, tudo isto será revelado. Pastor Roberto, como fica a minha situação? Eu tive uma vida sinuosa, derrapante, mas um dia ouvi falar do amor de Jesus, me agarrei à cruz de Cristo, estou alegre servindo ao Senhor,
Então eu pergunto, meus pecados ainda estão inseridos neste livro? Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alegra-te, em nome de Jesus, você é uma nova criatura. Bendito seja Deus. E no meu caso, pastor, depois de ser um bom cristão, eu sofri um acidente espiritual, sofri uma rota de colisão, afastei-me, mas há tempo a minha consciência me convocou para o retorno ao aprisco do bom pastor. Mas o diabo procura me enganar, o diabo procura me confundir, dizendo que eu não estou totalmente perdoado ou perdoada. Cite para ele Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O sangue de Jesus já te perdoou, você está de volta, porque Deus programou o seu retorno, e você foi forte e venceu o maligno pela fé. Louvado seja Deus. Letra G, leiamos o livro da vida. É o rol dos membros salvos da eternidade. Deus tem o cômputo dos eleitos. Alegre teu coração. Pense, o teu nome está escrito no livro da vida. Lá em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, da América do Norte, há a calçada da fama, toda feita de granito, com estrelas róseas intercaladas, mais de 3.000 nomes ali inseridos. Nicole Kidman, atriz australiana, radicalizada nos Estados Unidos, ela simplesmente vivenciou o apogeu de sua glória quando seu nome passou a inserir no hall da calçada da fama. Quem define isso é o Comitê de Entretenimento de Hollywood. A pessoa desembolsa $20.000 em média para questões operacionais e o nome passa a ser inserido. É uma glória humana para estas celebridades. Não foi diferente para Nicole Kidman. No referido dia, quando o mestre de cerimônias puxou aquele pano aveludado de vermelho, ela viu o seu nome reluzir na calçada da fama, ela começou a chorar, histericamente caiu e disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o meu nome está escrito na calçada da fama. Para nós é pouco, irmãos, não queremos os nossos nomes escritos numa calçada. A nossa alegria é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa gloriosa, como é bom servir a Jesus. O Senhor Jesus lerá os nomes dos eleitos, e quando Ele completar a leitura, Ele fechará o livro. Aí os ímpios que estarão diante do trono branco, ressurretos com corpos marcados pela vergonha, vão dizer: Senhor, e nós? Mas não haverá misericórdia. De uma só vez o Senhor Jesus os lançará no lago que arde em fogo e enxofre. Na sequência, nós os salvos vamos contemplar a restauração dos céus e da terra. Vamos ler Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Que coisa linda, que maravilha. É promessa de Deus, a criação de novos céus e de nova terra. Vamos ler 2 Pedro capítulo 3, versos 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Bendito seja Deus. Isto é literal, não é simbólico. Irmãos, João Batista disse acerca de Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus elimina a presença do pecado no aspecto espiritual, mas também o faz tirando o pecado do cosmos, daquilo que foi criado. O Senhor restaurará os céus. Por quê? Porque existem 3 céus: Oranos, Mesorâneos e Aporâneos. O primeiro céu é chamado de céu atmosférico e transformou-se numa ocupação demoníaca. É desse espaço superior que o diabo planeja todo o ataque que ele aplica contra a combalida raça humana. Este céu primário está poluído, por isso o Senhor restaurará os céus. E por que fará o mesmo com a terra? Porque aqui foi palco da queda, aqui se praticou todo tipo de pecado, e aqui mataram o bendito Filho de Deus.
Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Irmãos, existem dois gases altamente inflamáveis que envolvem o globo, oxigênio e hidrogênio. Pelo texto, depreende-se que haverá uma mega explosão coordenada por Deus. Mas pastor, e nós não vamos sofrer dano algum? Isaías capítulo 51, versículo 16, o Senhor Deus nos diz: eu te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e fundar a terra. A mão do Senhor nos protegerá. Haverá uma mega explosão, e quando abrirmos os nossos olhos, veremos um novo cenário, um novo céu e uma nova terra. Bendito seja o nome do Senhor. 7 coisas novas estão preparadas para os salvos. Vamos ver isto rapidinho? Letra A, o novo céu. Letra B, C, D, E, F, G. Página 30, o eterno em perfeito estado. Leiamos 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Hoje eu conheço o dia de 24 horas. Quando eu chegar contigo nesse estágio, eu, você, nós vamos conhecer o dia eterno, o dia sem fim. Bendito seja o Senhor. A seguir, as 7 glórias dos remidos. Vamos ler o que está em negrito comigo. Letra A, não haverá mais maldição, porque o diabo terá sido lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Letra B, o trono de Deus e o Cordeiro estarão ali. Você já se deu conta de que você vai ver a Cristo na glória do Senhor? Pastor, eu verei a Cristo? Sim, Apocalipse 22:4, nós veremos o seu rosto. Que coisa gloriosa. Letra C, os seus servos o servirão com perfeição. Tem gente que pensa que o tédio prevalecerá no novo céu, na nova terra. Eu fico imaginando, pastor, que o novo céu, a nova terra é como Damolândia, 2 horas da tarde, tudo parado. Os aposentados dormindo, as crianças caladinhas, recolhidas. As folhas das árvores sequer mexem. Que é isso, irmão? Não haverá isto. Nós teremos múltiplas funções no novo céu, na nova terra. Agora a principal missão minha, tua, nossa vai ser louvor e adoração ao nome de Jesus Cristo, o Senhor. Letra D, será dada uma visão eterna e perfeita. Quem não enxerga aqui, desde que sirva a Jesus, verá o rosto de Cristo, verá as cores da eternidade e verá os eleitos do Senhor. Letra E, vamos ler, haverá possessão eterna. Tem muita coisa que você já teve aqui e não tem mais, a vida é assim. Mas o céu, se tu fores fiel, ninguém o tomará de ti. O céu é a tua possessão eterna. Letra F, o dia será eterno. No novo céu, na nova terra, não haverá nenhum tipo de energia praticada, eólica, solar, atômica, nuclear, não. Pastor, vamos ficar no escuro? De forma alguma, mas nem uma lamparina, nada disso haverá. E não vamos ficar no escuro? Obviamente que não, porque o Cordeiro de Deus vai ser a nossa lâmpada e o dia vai ser eterno, louvado seja Deus. E letra G, o reino será eterno. Quantos podem glorificar a Jesus por isto? Bem? Olha, agora com 15 minutos eu vou terminar falando sobre as 70 semanas do profeta Daniel. Vocês vão suportar? Amém? Vamos ler Daniel 9, versículos 24 a 27, página 5 da apostila. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo.
E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Página de número 5 da apostila. A primeira coisa que nós precisamos entender é que as 70 semanas do profeta Daniel não se refere a semanas e dias, mas sim a semanas de anos. Logo, 70 semanas de anos totalizam 490 anos. Vamos recapitular isso? Me respondam. As 70 semanas do profeta Daniel referem-se a semanas de dias ou de anos? 70 semanas de anos totalizam quantos anos? 490 anos. Deus instituiu entre os judeus a lei do ano sabático. Leiamos, Levítico capítulo 25, versículos 3 e 4. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Muito bem. A lei do ano sabático, em sua essência, dizia o seguinte, que os judeus deveriam trabalhar na terra por 6 anos sucessivos, mas no 7º ano a terra deveria descansar. Seria um ano sabático. Trabalhavam 6 anos, no 7º a terra descansava. E assim por diante. Então, cada ano sabático era contado de 7 em 7 anos. Mas os judeus não cumpriram esta lei. Ao contrário, eles a violaram. E Deus computou o tempo de violação da sua lei. Da monarquia ao cativeiro, os judeus roubaram do Senhor 10 anos sabáticos. Cada ano sabático, lembre-se, era contado de 7 em 7 anos. Eles roubaram do Senhor 10 anos sabáticos. 10 vezes 7 dá 70. Deus cobrou e caro do seu próprio povo. De que forma? Permitindo que os judeus fossem levados para o cativeiro em Babilônia. Vamos ver? Jeremias 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Olhem, os judeus foram para a Babilônia em 3 levas, 606, 597, 586 a.C. Eles ficaram em Babilônia 70 anos. Por que não 80? Por que não 90? E sim 70. Eles foram para lá como medida corretiva de Deus, para pagar o que haviam furtado do Senhor. Perfeito? Eles deixaram de cumprir 10 anos sabáticos. 10 vezes 7 dá 70. Eles foram pagar o que de Deus haviam roubado. Ficaram 70 anos em Babilônia e voltaram em 3 levas. 536, 457 e 445 a.C. Quem entendeu isso, diga amém. Página 6. Olhe logo acima, divisão e análise das semanas de anos. O maravilhoso estudo sobre as 70 semanas do profeta Daniel divide-se em 3 grupos de semanas. Isso aqui não é criação minha, é como Daniel profetizou. Lembrem-se, não são semanas de dias, mas sim semanas de anos. O primeiro grupo é composto por 7 semanas, que correspondem a 49 anos. O segundo grupo é composto por 62 semanas, que correspondem a 434 anos. O terceiro grupo é composto por 1 semana, que corresponde a 7 anos. Pode olhar na apostila agora. Eu pergunto e você me responde graciosamente. Em quantos grupos divide-se o estudo das 70 semanas do profeta Daniel? 3. São semanas e dias ou de anos? Anos. Vamos lá. O primeiro grupo é composto por quantas semanas? Que corresponde a quantos anos? Segundo grupo é composto por quantas semanas? Que correspondem a quantos anos? Terceiro grupo é composto por quantas semanas? Que corresponde a quantos anos? Então eu tenho 70 semanas que totalizam 490 anos. Dá para falar isso sem olhar agora? Procure não olhar na apostila, vamos lá.
para imprimir na mente mesmo. Em quantos grupos divide-se o estudo das 70 semanas do profeta Daniel? Semanas e dia de anos? Anos. Eu vou ajudar. Primeiro grupo é composto por 7 semanas, que corresponde a quantos anos? Segundo grupo é composto por 62 semanas, que correspondem a quantos anos? Terceiro grupo é composto por 1 semana, que corresponde a quantos anos? Então eu tenho 70 semanas que totalizam quantos anos? 490 anos. 5 minutos, vamos terminar. Olha, vamos achar o início da contagem? Neemias 2, versículo 1. Neemias 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Irmãos, Artaxerxes, o Longímeno, era filho de Xerxes. Ele foi um rei persa. Foi um instrumento que Deus usou para permitir o retorno dos judeus para restaurarem a cidade de Jerusalém. Olhe logo abaixo. A ascensão de Artaxerxes, cronológica, historicamente, está confirmada. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Ocorreu no ano 465 a.C. Foi quando se deu a sua ascensão. 465 a.C. Toda a contagem que você fizer do Velho para o Novo Testamento, a ordem é decrescente. Artaxerxes assumiu o reinado no ano 465 a.C. Mas quando ele deu a ordem para que os judeus restaurassem Jerusalém, já haviam se passado 20 anos do seu reinado. É só você subtrair. Ele assumiu no ano 465 a.C., mas quando ele abençoou os judeus, dando a ordem para que esses restaurassem Jerusalém, já haviam se passado 20 anos. Subtraia. 465 menos 20, já achamos 445 a.C. A guisa de informação, no calendário hebraico era mês de Nisan, primeiro dia, o que correspondia ao dia 14 de março do nosso calendário. Eu não preciso do dia, eu não preciso do mês, eu só preciso do ano. Eu começo a contagem das 70 semanas do profeta Daniel no ano 445 a.C. Página 7. Olha abaixo desse gráfico, primeira divisão, é o mesmo que o primeiro grupo, eu só mudei aqui a nomenclatura. Compreende 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Segunda divisão, é o mesmo que o segundo grupo. Compreende 62 semanas, que correspondem a 434 anos. Pastor, faltou aqui a terceira divisão. Propositadamente eu não a coloquei, sabem por quê? A primeira divisão já se cumpriu, a segunda também, mas a terceira não. Me responda, a primeira divisão já se cumpriu ou não? Sim. A segunda divisão já se cumpriu ou não? Sim. E a terceira divisão já se cumpriu? Sim ou não? Não. Então agora reflita comigo. Vamos somar quantas semanas estão acumuladas? A primeira divisão é composta por quantas semanas? 7. A segunda divisão é composta por quantas semanas? 62. Então eu tenho no cômputo 69 semanas acumuladas. Para 70 faltam quantos para se cumprir? Uma. Vamos somar os anos agora? A primeira divisão corresponde a quantos anos? 49. A segunda divisão corresponde a quantos anos? 434. Eu totalizo 483 anos. Para 490 faltam quantos anos para se cumprir? 7. Falta uma semana, que corresponde a quantos anos? 7. Pastor, por que a terceira divisão não se cumpriu? Por tua causa. Por minha causa. E você vai glorificar a Deus daqui a pouquinho entendendo isto. Escute. Como a primeira divisão já se cumpriu, eu vou eliminá-la no cômputo. Já estou fechando o assunto, 3 minutinhos. Olhe só. Eu começo a contagem no ano 445 a.C., perfeito? Eu vou eliminar a primeira divisão, ela tem 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Eu subtraio os anos da primeira divisão. Por favor, me refresque a memória. Quantos anos tem a primeira divisão? 49.
Eu começo a contagem de 445 a.C., a ordem decrescente, eu subtraio os 49 anos da primeira divisão. Eu vou chegar ao ano 396 a.C. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda divisão. Ela tem 62 semanas, que correspondem a 434 anos. Eu vou eliminar os anos da segunda divisão. Quantos anos tem a segunda divisão? 434. Está certo isso? Muito bem. Só que quando eu for fazer a operação, eu não vou chegar a uma data precisa. Sabe por quê? O nosso calendário está em atraso em 5 anos. Deus, sabendo que esbarraríamos neste problema, mostrou a Daniel quando a segunda divisão se cumpriria. Daniel 9:26, por favor. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E depois das 62 semanas será cortado o ungido ou Messias, como diz a tradução lida pelo pastor Edson Ribeiro de Carvalho. Então a segunda divisão cumpriu-se com a morte do Senhor Jesus. Perfeito? Estão acumuladas 69 semanas, falta uma para se cumprir. Estão acumulados 483 anos, faltam 7 anos para se cumprir. Com a morte do Messias, Deus fez 2 coisas nos privilegiando. Primeiro, Deus paralisou a contagem. Perfeito? Deus paralisou a contagem. O sacrifício de Jesus não poderia ficar em vão. Jesus veio com exclusividade para os judeus, mas estes não o receberam. Com a morte de Cristo, Deus primeiramente paralisou a contagem. Em segundo lugar, como os judeus rejeitaram a Cristo, Deus transferiu a oportunidade de salvação para nós, os gentios. Aí ele abriu um parêntese denominado dispensação da graça e possibilitou o nascimento da sua igreja na terra. E é por isso que você está aqui, porque Deus providenciou a salvação para a tua vida, para a minha vida, para todos nós que aqui estamos. Louvado seja Deus. Que lindo, irmãos. Oh, amor glorioso. A igreja nasceu e está crescendo na terra. O parêntese chamado dispensação da graça foi aberto, mas ainda não foi fechado. E é por isso que a Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, está trabalhando diuturnamente. É por isso que ontem à noite nossos pastores não estavam aqui, pois estava inaugurando uma nova congregação. Deus está realmente movendo a sua mão em nosso meio, porque nós estamos caminhando para o tempo do fim. Nós estamos em contagem regressiva para o tempo final. Sabemos que o parêntese vai se fechar, e enquanto não fecha, o pastor Rondon e a pastora Natália estão ganhando almas para Jesus na África. Os dirigentes das nossas congregações estão trabalhando harmonicamente aqui. Irmãos das igrejas co-irmãs estão ajudando os seus pastores onde congregam. Bendito seja o nome do Senhor. O parêntese vai se fechar, mas enquanto não fecha, vamos trabalhar mais. Enquanto não fecha, vamos contribuir mais. Enquanto não fecha, vamos doar mais do nosso potencial para o reino. Louvado seja Deus. Os sinais proféticos escatológicos já se cumpriram, e tudo nos mostra que Cristo Jesus já volta. Quando a mão de Deus fechar o parêntese, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Por favor, lembrem-se, falta uma semana, que corresponde a 7 anos. Quando a igreja for arrebatada, aqui na terra vai se instaurar a grande tribulação, que vai durar 7 anos, que representa uma semana. A grande tribulação se encaixa com uma 70ª semana profética de Daniel. Quem pode aplaudir Jesus por tudo isto nesta noite. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família.
Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.